Olá, bom dia. Bom, nós iremos começar com o assunto da matemática 2, que seria o quê? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui está mais ou menos o desenho que eu coloquei aqui. Duas retas paralelas e essa daqui, ó. Opa. E essa daqui é a nossa transversal. Bom, eu vou subdividir a teoria em 5 partes, que seria o quê? Ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos colaterais internos e ângulos colaterais internos. Internos e externos, desculpa. Aqui ficou 2 internos, são um interno e outro externo. Bom, vamos lá. Para começar, o que seria retas paralelas? São retas que nunca vão se cruzar. Nunca vai ter um ponto comum. É como se os dois lados, cada uma fosse para o infinito e além, ó. Tá aqui, ó. Duas criaturas altamente que não se batem, não se falam, são arqui-inimigas, elas nunca vão se cruzar. E a transversal já vai cortar as duas, ó. A transversal vai pegar as duas e vai cortar as duas. Isso seria uma transversal. Estou me adaptando a usar isso aqui ainda. Bom, para começar, consegue visualizar que isso daqui é como se eu tivesse feito o quê? Um Ctrl+C e Ctrl+V. São duas figuras extremamente iguais. São iguais, como se eu tivesse pegado uma, copiado e colado, tá? Então aqui são as mesmas figuras. A mesma figura é uma, a mesma figura é a outra. É como se eu tivesse batido uma xerox, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito seria o quê? Os ângulos correspondentes, que é essa parte aqui, ó. Os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes é o quê? São ângulos que estão na mesma posição, estão na mesma sintonia. Como se fosse aquele crush que corresponde, ou aquela crush. Corresponde, então eles estão na mesma sintonia. Se eu falo que A é correspondente a E, significa o quê? Que eles são as mesmas coisas. A mesma coisa que for no A é a mesma coisa que é no E. Então, nesse caso aqui, eu coloquei as cores para simbolizar os ângulos que têm a mesma medida. Nesse caso aqui, ó, meu A é correspondente a quem? A meu E. Portanto que eles estão pintados com a mesma cor, que é um azul. Deixa eu mudar aqui a cor agora. Meu ângulo B é correspondente a qual ângulo? Ao ângulo F. E meu ângulo C é correspondente a qual ângulo? Ao meu ângulo G. E, para finalizar, o meu D é correspondente a qual ângulo? Ao meu ângulo H. É só para te dizer qual ângulo corresponde a qual, em qual posição tá. Mas é só perceber que uma imagem é a cópia da outra. Então, é a mesma coisa, tá no mesmo lugar. Todas estão no mesmo lugar. Então, ângulos correspondentes é para simbolizar isso. Vamos para o nosso próximo conceito. Que seria quem agora? Seria o nosso ângulo alternos externos. O segundo, ângulos alternos externos. Vamos lá. Para começar, uma coisa que alterna é como se fosse uma troca, como se estivesse em posição trocada. E algo que está interno. Vamos imaginar que a gente está dentro de uma casa. Então, a gente está na parte interna da casa, a parte de dentro, a parte que nós vivemos, né? Parte de dentro.
parte interna da casa. Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu me refiro a ângulos internos, eu me refiro o quê? A ângulos que estão dentro da minha casa, tá aqui. Esses ângulos aqui que estão na parte de dentro. Então, esses são os ângulos internos. Aí, então, quando eu me refiro a ângulos alternos e internos, são ângulos que estão na posição trocada, porém, estão dentro da casa, dentro dessas duas retas. Vamos começar para entender um pouco mais. Aqui, quem seriam meus ângulos alternos e internos? São os mesmos na posição trocada. Aqui, quem seria? Seria o meu D. Seria alterna a quem? Ao meu E. Que eles são o mesmo ângulo, mas estão na posição trocada. E o outro, quem seria? Opa. E meu próximo seria quem? O C seria alterno, interno desse ângulo F. Eles possuem a mesma medida, estão na parte de dentro, só que estão numa posição trocada, certo? Então, C é o alterno do F. Alterno do F. Vamos lá, então, para recapitular. Meu D é alterno do meu ângulo E e o C é alterno do ângulo F. Eles possuem a mesma medida, o C possui a mesma medida do F e o D possui a mesma medida do E. O C é mais conhecido o ângulo agudo, que são aqueles ângulos que são menores do que 90 graus, e o obtuso maior do que 90 graus. Vamos lá. Então, vamos para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico é esse daqui. Eu sou péssima em fazer seta utilizando esse PowerPoint. Ângulos alternos e externos. Nós sabemos que os ângulos alternos e internos, eles estão na parte de dentro da casa. E quando eu começo a falar que eu quero a parte de fora é quem? A parte externa da casa, a parte de fora, a parte externa da casa. Então, aqui seriam meus ângulos que estão na parte de fora das minhas duas retas. Quem seriam meus ângulos externos, para começar aqui? Seria quem? Seria meu A, seria meu B, seria meu ângulo H e seria meu ângulo G, tá? Só para recapitular, esse chapeuzinho, que é o acento circunflexo, ele sempre fica nas letras minúsculas para simbolizar os ângulos, tá? Por isso, a referência disso. Então, esses são os ângulos que ficam na parte de fora da reta. E esses daqui, ó, é a minha parte interna. E essa daqui que eu marquei foi a parte externa. Bom, sabendo quais são os ângulos internos e quais são os ângulos externos, aqui, quem seriam meus ângulos que são a mesma medida, mas estão alternando? Seria quem? Meu A. Meu A, eu poderia dizer, posso afirmar, que a mesma medida do A se encontra em quê? No H. Mesma medida que for no A, se encontra no H. Vamos supor que esse A tivesse o valor de 100 graus. 100 graus. Então, o meu H também teria o quê? 100 graus. Porque eles são a mesma medida na versão alternada. Eles trocaram de lado, mas possuem a mesma medida e o mesmo tamanho. E aqui, o meu ângulo, qual seria meu outro ângulo alterno e externo? Seria quem? Deixa eu trocar essa caneta aqui, que é ruim de visualizar. Seria meu B, meu ângulo B. Ele é alterno externo na parte de fora de quem? Do meu ângulo G. Eles possuem a mesma medida, estão na versão alternada. Tá vendo que aqui tá desse lado? E aqui veio para esse lado, então por isso que são alternos, porque trocaram de lado.
E externos porque estão do lado de fora. Agora, vamos para o nosso quarta parte, quarto tópico, que seria quem? Os ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais internos. O que seria ângulos colaterais internos? Ângulos colaterais internos são aqueles ângulos que eles se complementam, como se fosse aquela famosa frase que fala um é a tampa da panela do outro, pronto. Nesse caso aqui vai se encaixar perfeitamente para os ângulos colaterais internos ou externos. Por quê? Porque eles vão se complementar. E esse complemento precisa ser o quê? A soma deles precisa dar 180 graus. Por quê? Porque quando tá aqui nessa parte, ó, tá vendo aqui nessa parte da reta, ó, esse ângulozinho aqui que se forma é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Por isso que a soma deles precisa ser 180 graus. Porque essa parte aqui, ó, por exemplo, o ângulo A até o ângulo B, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, por isso que os somatórios deles precisam ser 180 graus, quando são ângulos colaterais internos ou externos. Vamos começar com a parte dos ângulos colaterais internos. Lembrando novamente que internos são os que estão dentro da nossa casa, que são esses, ó, tá? Parte de dentro da casa, no caso aqui, a parte de dentro das retas. Quem seria aqui? Deixa eu botar aqui outra cor. Quem seria aqui o meu complemento do outro? Para começar, para eu conseguir ter um complemento, eu preciso ter um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Para a soma deles dar 180 graus. Lembrando novamente, ângulos agudos eles são menores que 90 graus e ângulos obtusos são maiores do que 90 graus. Portanto, o meu ângulo obtuso está aqui, ó. Para eu complementar com ele, para a soma deles dar 180 graus, eu preciso complementar com quem? Com o meu ângulo F, tá? Que a soma deles vai dar 180 graus. Por que eu não posso complementar com o ângulo E, que seria esse daqui? Porque se eu somasse eles, a medida dá mais de 180 graus, tá? Então não pode ser eles, porque daria mais de 180 graus. Já que são ângulos maiores do que 90 graus. Não são ângulos igual a 90 graus, são ângulos maiores que 90 graus. Portanto, nunca eu somando eles ia dar 180 graus. Por isso que eu preciso somar com quem? Com um ângulo obtuso, que é menor do que 90 graus. Então, o único ângulo interno que estaria aqui, que seria obtuso desse daqui, seria quem? O ângulo B. Ou o ângulo F, desculpa, perdão. Meu ângulo F. Tá? Se caso você estiver confuso, que agora que eu percebi que meu F parece com B, mas esse aqui que é um ângulo F, tá? E esse aqui é o B, o outro. Portanto, se eu somar os ângulos colaterais internos, seria quem? O D e o F, e o outro seria quem? O C e o E. Eles dois, ao somar, também são ângulos colaterais. São ângulos que estão na lateral e que, se eu somar eles, vai dar 180 graus, tá? Vamos para o próximo exemplo. Tô direto pulando já para a resposta ali, ó. Mas ali é exercício, tá? Ângulos colaterais internos. Os ângulos colaterais externos, desculpa, é a parte agora de fora da casa, porque sem querer eu coloquei aqui internos. Mas esse nome aqui é externo.
a parte de fora da casa. Então, meus ângulos colaterais externos. Já sabemos que são esses daqui, ó. Que são os ângulos que estão fora da reta. Portanto, a gente já tem que começar a trabalhar neles. Quais seriam meus ângulos que estariam na lateral e que são complementares uns aos outros? Meus ângulos colaterais externos. Poderia ser quem? A, ele está na lateral e complementa com qual que também está na lateral? Com o meu ângulo G. Ambos, esse daqui é o meu ângulo obtuso e esse é o ângulo agudo. Portanto, quando eu somar eles vão dar 180 graus. Por isso que eles são colaterais um ao outro. E qual seria meu outro ângulo, outro par de ângulos colaterais? Seria quem? Que está na lateral. Seria quem? Seria B. É colateral a qual outro ângulo? Ao meu ângulo H. Perceba que aqui o ângulo B, ele é um ângulo agudo. E meu ângulo H é qual? É um ângulo obtuso. Portanto, quando eu somar eles dois, vai dar quanto? 180 graus. Ao somar os dois, eles formam ângulos de 180 graus. Se tiver com mais dúvida em relação a esses conceitos primitivos das retas paralelas cortadas por uma transversal, por favor, pergunta, tá? Vamos fazer exercício, vai ficar melhor ainda. Essa parte é um pouco chata porque envolve muita teoria. Eu prefiro mais a parte prática. Enfim.